Agora, na Rede 316, Quarta Missionária. Vamos conhecer mais um campo missionário do nosso Brasil. Se liga que já vai começar mais uma viagem para os campos missionários em nossa nação. Hoje é quarta-feira, você sabe, é dia de estarmos aqui com um dos nossos missionários da Junta de Missões Nacionais, não é isso? E mais uma vez, aqui estamos, né? Então, com mais um convidado, deixa eu ver aqui quem é o nosso convidado de hoje. É o meu amigo Regis Adriano. Muito bem. O Regis Adriano, que tem aí 37 anos, é pai de Júlia e Pedro, não é? E claro, esposo da nossa amiga Marisa Vieira. Hoje eles estão atuando no projeto de plantação de igrejas na cidade de Anápolis. Olha aí que legal. Anápolis, pertinho da gente aqui. E falou que já atuou em outros projetos de missões nacionais e tal, no Amazonas. Olha que legal, plantação de igrejas em Coari, no Amazonas. Daqui a pouquinho ele vai estar falando sobre um pouco sobre essa experiência. Também plantação de igrejas em Campinorte, acho que é assim o nome da cidade, Alto Horizonte e Goianésia, que acredito eu que essas cidades, não sei se é aqui em Goiás, mas já a gente vai estar sabendo, porque já está aqui com a gente então meu amigo Regis Adriano, linkado, plugado e já conectado aqui com a gente. Ô Regis, bom dia, querido, tudo bem? Tudo na paz? Seja bem-vindo aqui na Rede. Bom dia, Welber, bom dia a todos que estão conosco aí conectados na 316. Para mais essa oportunidade, né, de falar um pouquinho aí sobre o campo missionário, de maneira bem específica aqui agora sobre esse nosso novo projeto aqui, 5 meses de projeto aqui na cidade de Anápolis, Weber. Que legal. Pra gente, de plantação de igrejas em Anápolis, como você disse aí, né, passamos um tempinho em Coari, Campinorte e Alto Horizonte e Goianésia são estado de Goiás, e agora estamos aqui atuando na cidade de Anápolis, bem pertinho de Brasília, aí 2 horinhas de carro, você está na cidade de Anápolis. Legal, bacana. E me conta, meu irmão, assim, você falou que vocês estavam em Coari. Coari foi a primeira experiência missionária tua ou você teve outras? Sim, Weber, Coari foi a primeira cidade onde eu e minha esposa atuamos ali por um curto período, e ali nós iniciamos a plantação de uma igreja ali no bairro da cidade mesmo, dentro da própria cidade de Coari, né? E estivemos ali plantando e demos início na plantação da igreja, que graças a Deus depois ela continuou seu ciclo e automaticamente aí organizada e com sede própria, vamos dizer assim, né? Legal. E você com essa cara de irlandês sua, você é de onde? Eu sou natural de Goiânia mesmo, Weber. Hoje eu atuo no meu próprio estado irlandês, alguns dizem aí alemão. E aí hoje eu tô tendo a oportunidade de atuar no próprio estado de Goiás, no meu estado de origem, não da minha esposa, mas o meu estado de origem. Sim. E aí já galguei aí alguns interiores mais distantes um pouquinho, e agora nós estamos mais perto aqui da capital da cidade de Goiânia. Legal. E me conta, o Regis, e como é que foi esse teu chamado, como é que você descobriu, né? E que tempo que foi, quem te falou que você ia ser missionário, rapaz? Weber, quando eu vou para as promoções missionárias, eu gosto sempre de dizer que eu sou batista desde o ventre da mamãe, né? Então, conforme eu fui crescendo na igreja, passando por vários departamentos e organizações diferentes, quando eu era criança, o culto infantil tinha outro nome. Aqueles que são mais antigos de denominação aí, igual eu, vão matar aí a saudade. Mas antigamente tinha a conhecida Sociedade de Crianças. Então eu lembro que tem uma música que sempre marca o meu chamado, que eu cantava muito na Sociedade de Crianças, que era aquela música Quero Ser um Missionáriozinho para falar de Cristo aos companheirinhos. Então era algo que eu já tinha costume de fazer na igreja local. E aí fui conhecendo caminhei dentro das organizações missionárias, como por exemplo Embaixadores do Rei, e aí o chamado ele sempre esteve ali presente, essa vontade de ser missionário. Eu tinha muita vontade de ser missionário no interior de Goiás,
devido àquela necessidade que eu enxergava naquele tempo. E aí, na adolescência, eu fiz amizades com algumas pessoas que tinham o mesmo chamado que eu, e uma delas é uma amiga minha chamada Carla Queiroz. E aí ela é daquelas pessoas assim, bem doidas, sabe, Weber? Que vamos realizar as coisas. O pastor Fernando Brandão tinha acabado de entrar na Junta de Missões Nacionais, praticamente ali no início de 2008. Aí eu descobri a Operação Jesus Transforma. E aí eu fui para a Operação Jesus Transforma lá no Rio Grande do Sul. Foi a primeira operação Jesus Transforma ali de uma série que já vem tendo aí, que teve e ainda tem em alguns lugares. E aí em 2008 eu encontrei ali várias pessoas que estudavam missiologia no Centro Integrado de Educação e Missões, o CIEM. E ali literalmente Deus ele deu a confirmação: meu filho, agora eu tô te chamando para algo diferente. E aí a gente começa a romper algumas barreiras, né? Como aquela, por exemplo, que geralmente nossos pais querem que a gente vá fazer uma faculdade, vai se preparar para uma vida profissional, e eu acabei tomando esse rumo um pouco diferente daquilo que era a vontade dos pais. Fui para o Rio de Janeiro, me preparei ali durante 3 anos. Ali eu conheci a nossa querida Junta de Missões Nacionais, a nossa sede. Comecei ali, então, entrei no programa de formação missionária, Weber, da Junta de Missões Nacionais, que naquela época era um pouco diferente do formato que nós temos hoje. E aí, desde então, a gente tem galgado aí nesse ministério de plantação de igreja. Então, meu chamado, eu digo que ele é uma construção. Ele é uma construção lá quando criança, passa pela organização missionária, mas tem o seu ápice de descobrimento, assim, de maneira mais clara numa Operação Jesus Transforma, e Deus começa a dar todas as diretrizes que a gente precisava para a execução daquilo que ele queria que nós realizássemos. Legal. E quando você chegou mesmo ao tempo de tomar a decisão e tal, como é que foi a reação dos pais? Dos pais, da parentela, da galera que te conhecia e tal, né? Porque normalmente quando o cara fala assim, ó, eu vou ser missionário, aí normalmente fica todo mundo meio maluco, né? Eu sou neto tanto por parte de pai e por parte de mãe, de pessoas muito fiéis ao Senhor. E eu sou neto por parte de mãe de um plantador de igreja, então acho que isso já vem no DNA. Meu avô plantou uma igreja lá na cidade de Jacarezinho, Paraná, antes deles se mudarem para o estado de Goiás, com seus filhos na época. E assim, para minha mãe foi muito tranquilo, porque meu pai também era muito tranquilo, apesar da vontade dele que a gente tivesse esse curso superior. A princípio ele ficava dizendo assim, Regis, você toma cuidado, porque as coisas de Deus é muito preciosas. Você vai fazer aí, não é esses estudos aí que você faz meia boca, não. Você tem que se dedicar mais nesses estudos. Sempre dando aquela puxadinha de orelha. Sim. E aí eu lembro de uma expressão que ele usava, Weber, que ele falava assim, Regis, se você for servir a Deus mesmo, você tem que servir com excelência, porque não é empurrando as coisas. As coisas de Deus não se pode empurrar com a barriga. Essa foi a expressão do meu pai, antes de eu ir pro seminário. E aí é uma coisa que eu caminho comigo, esse ensinamento, mesmo não tendo, por exemplo, meu pai como conselheiro mais desde 2009, mas desde 2009, e aí, Weber, eu fico com essa coisa na cabeça, sabe? Por mais que as pessoas não queriam, no caso meu pai, ele queria que eu fizesse uma faculdade, ele nunca se opôs à questão assim, eu não vou lutar contra Deus, não, vai que Deus, se Deus estiver chamando meu filho mesmo, então a gente tem que obedecer. Então, assim, eu nunca tive aquela contrariedade, né, que alguns missionários às vezes enfrentam dentro da sua casa, por falta de compreensão da família acerca do chamado específico daquela pessoa. Muito bem. E aí você cresceu, e a tua primeira experiência já foi então lá, ou você lá em como é que é o nome da cidade mesmo? Coari, isso. Já foi lá em Coari, então, ou você isso foi... é interessante, porque quando a gente estuda no Centro Integrado de Educação e Missões naquela época, a gente tinha que fazer estágios missionários, né? Então, como eu já tinha a perspectiva de ir para o Amazonas, enviado por Missões Nacionais naquele tempo, eu resolvi fazer meu estágio missionário em uma cidade chamada Beruri.
e tive ali 60 dias fazendo uma imersão com aquela igreja, sendo acompanhado pelo pastor Natan, que me ensinou muito, me ensinou ali algumas coisas relacionadas aos rios, às matas, à cultura local, e aí eu tive essa primeira experiência ali na cidade de Coari, depois do estágio na plantação de igreja. Foi bem legal, foi desafiador o tempo que nós passamos ali. Ficou quanto tempo lá? E quando a gente vai para uma cultura diferente daquela que a gente está acostumado, né? A gente precisa se adaptar a ela, mas é uma cultura muito interessante. Quem não sabe pescar teve que aprender a pescar. Quem não sabia nadar naquele tempo, Weber. E aí você olha assim as fotos que eu tenho hoje daquele tempo, eu falo, Deus do céu, como que eu entrei na canoa daquela maneira, sem aquele colete salva-vida, porque naquele tempo a gente não se atenta, assim, eu particularmente não me atentava tanto para isso, né? Hoje, graças a Deus, nossos missionários são sempre orientados, né? Sim. A ter os seus equipamentos de segurança no Sim. translado, então isso aí é uma coisa que traz muita segurança, né? Os nossos missionários, mas eu fico falando assim, gente, foi uma experiência fantástica você participar daquelas coisas ali junto com a comunidade e através do relacionamento. Isso foi em que ano e quanto tempo que você ficou lá? Foi em 2012, mais específico. Sim, e você ficou quanto tempo lá? E aí a gente aprende com o pescador e evangeliza o pescador. Sim. A gente aprende com o marceneiro da cidade e a gente ensina a palavra de Jesus por marceneiro. Então, assim, a experiência de vivência no Amazonas era muito interessante, porque a gente se propõe a fazer aquilo que eles fazem, né? Sim. E através desse relacionamento, a gente evangeliza e apresenta Jesus Cristo. E você ficou quanto tempo lá, o Regis? Lá eu fiquei 1 ano, o Weber. Sim. Por causa, quando a minha esposa engravidou, né? A gente conversou com a nossa liderança e aí foi onde a gente pediu para sermos removidos. Sim. Sermos realocados em uma outra cidade, e aí a cidade que nos recebeu foi a cidade de Campo Norte, Goiás. Aí eu coloquei Barra Alto Horizonte, que são 2 cidades perto, são 2 cidades próximas uma da outra, né? Questão assim de 20 quilômetros. Então a gente acabava em 2013, 2014, a gente acabava atendendo essas 2 cidades simultaneamente. Sim. Muito bom. E a Marisa, você conheceu aonde? Em Missões também, não? Isso é a Marisa. Eu saí de Goiânia em 2009, rumo ao Rio de Janeiro. E lá Deus me deu presente, rapaz. Lá Deus no seminário, Deus me apresentou a Marisa, tanto eu e ela. Somos formados pelo Centro Integrado de Educação e Missões. Legal. E aí eu brinco com ela que desde o primeiro semestre eu falei, Marisa, você tem um perfil da esposa que eu procuro, que eu gosto de, assim, quando a gente vai pro ministério eu falava assim, eu tenho que ter alguém parecido com a Enelice, que foi a minha líder de crianças, esposa do pastor Erivelto, né, que cuidava da educação cristã da igreja. Eu falei, Maria, você tem que ter esse perfil aqui para trabalhar no campo missionário comigo. E aí Deus foi apresentando-nos uns para os outros, mas esse encontro aí se deu ali no Centro Integrado de Educação e Missões, ali no Rio de Janeiro. Ah, legal. E aí, então, todas essas experiências, ela estava contigo já, então? Todas, assim, muito legal, Weber, porque, assim, missionário a gente faz doidura, né? Então, em 2011 Coari, ela estava lá também, Campo Norte, né? Todos esses lugares ela estava contigo? Todos esses lugares. Weber, em 2011... Gosto de contar essa história porque em setembro eu fiz antigamente nós tínhamos um curso para sermos missionários de missões nacionais. Nós tínhamos que passar por um curso no Rio de Janeiro para a gente poder ser comissionado, né? A gente ficava aí 15 dias na época, se eu não estiver enganado, 15 a 20 dias, num curso intensivo. E várias pessoas de vários lugares do país, eu e Marisa participamos desse curso em setembro. Seríamos contratados só em janeiro, porque eu teria que terminar o curso ainda de missiologia. E aí, nesse período, eu falei, Marisa, não vai casar agora que eu não vou para o Amazonas sozinho, não. Eu, pastor Samuel, até brinco, você também não pode ir sozinho para o Amazonas, não. E aí a gente correu, organizou o casamento, eu e Marisa. Casamos no dia 1º de dezembro, nos formamos no dia 4 de dezembro.
Dia 10 de dezembro eu tive o meu concílio pastoral, dia 17 eu já tive a consagração ao ministério pastoral, assim, toda uma sequência muito rápida, diferente daquelas pessoas que preparam o seu casamento com tanto tempo, vamos tirar 15 dias de lua de mel. Aí eu brinco com a Marisa que a nossa lua de mel foi lá no treinamento do Radical Amazônia, que a gente participou na época que a gente chegou no campo. Então, assim, eu gosto muito dessa história e eu sempre comento com as pessoas, a gente não pode pôr empecilho para servir a Deus. Quer casar? Casa, mas vai servir a Deus, não fica colocando empecilho, não. Ah, que legal, rapaz, coisa boa. E hoje, Júlia e Pedro na área, né? A Júlia tem quantos anos? E o Pedro? A Júlia tem 10 anos, e o Pedro faz 8 agora, rapaz, dia 21, daqui 8 dias, Pedro faz 8 anos. Ah, que legal. E aí são as nossas duas heranças aí, já dentro do campo missionário também. A Júlia já nasceu depois da transferência, né, que a gente fez pro estado de Goiás. Sim. E o Pedro também, todos eles nascendo aí na plantação de igreja no interior de Goiás. Ah, legal. E voltando lá em Coari, né, é o nome da cidade, e voltando lá em Coari, o que assim que você acha que te marcou? Você falou que para poder ir para Coari tinha que ir de barco, é isso? Ia de canoa, de barco, como é que é? Vocês iam para Manaus e você vai para Manaus, de Coari para Manaus, de Manaus para Coari, você pode ter a opção de um barco recreio, né? 24 horas de viagem. Dependendo da situação financeira, você pode ir de barco a jato, que aí é uma viagenzinha de umas 7, 8 horas. Já é uma viagem mais rápida, né? Barco a jato que chama. Você ficar sentado no barco a jato. Daquela época, não sei como que estão os barcos a jato hoje. Os barcos a jato deve ser supersônico agora, né? Hoje, assim, naquele tempo o barco não era tão... Mas viajar de recreio era bom demais, viu? Viajar de recreio ali com a rede atada ali, você viajando a noite inteira ali deitadinho, sossegado, sem preocupação. 24 horas, né? Ficar muito tempo sentado. Sim, com certeza. E 24 horas então a viagem, era a duração da viagem? Num barco recreio, sim. Que legal. Ah, legal. E assim, e o que te marcou lá, rapaz, em Coari? O que você traz assim em memória que marcou a tua vida, a vida da Marisa? Então, Weber, o que eu trago na memória lá da cidade de Coari é a receptividade do evangelho. Sim. Eu costumo brincar com a Marisa, aqui em casa a gente vai conversando sobre a plantação de igreja, né? Nós estamos nesse ramo aí, vamos dizer aí, 11 anos nessa jornada. E aí a gente tem colegas missionários em vários lugares do país. E aí a gente vai trocando as experiências, né? Para ver o que deu certo ali, o que deu certo aqui. E a receptividade do evangelho em alguns lugares ela é bem maior do que, por exemplo, aqui o estado de Goiás, onde as pessoas, entre aspas, acham que não precisam de Jesus, né? Então o que me marcou foi essa receptividade. Cada casa que você batia, cada comunidade ribeirinha que você visitava, você acabava sendo bem recebido, sabe? Então você criava laços mais rapidamente. Então isso foi o que me marcou. O Amazonas foi uma oportunidade de conhecer uma cultura diferente e, além disso, evangelizar um povo muito sedento pela palavra de Deus e tudo aquilo que a igreja poderia proporcionar para eles também, né? Sim. Devido às suas dificuldades sociais. Quanto mais distante de Manaus, por exemplo, mais dificuldade de acesso às áreas de saúde, por exemplo, educação, as pessoas tinham, né? Então a gente tentava trabalhar nessa perspectiva também, ajudando o máximo. Então a gente sempre buscava trazer melhorias de vida para as pessoas, né? Eu lembro de um rapaz que eu evangelizei lá no Amazonas. Ele estava preso, aí ele pegou liberdade condicional, né? Saiu da cadeia ali, podia ir na casa. E aí nessa saída de casa a gente havia visitado a família dele, a casa dele, e a gente teve a oportunidade de conhecê-lo. Então eu acho que a história dessa pessoa foi a que mais me marcou, porque nessa saída condicional ele teve a oportunidade de conhecer a Jesus. Nós apresentamos ali Jesus com os estudos bíblicos, Evangelho de João,
boas novas, e aí ele foi se entregando para Jesus. Isso aí foi uma das primeiras pessoas que a gente ganhou lá na cidade de Coari. Então isso aí me marcou bastante, devido à falta de experiência daquela época. Logo ali no início, Deus nos apresenta uma pessoa que estava ali tendo seus direitos de liberdade privada por algo errado que havia cometido, mas que teve a oportunidade de conhecer Jesus e teve sua vida transformada. Maravilha. E aí então vocês vieram de Coari, vieram para cá, para Goiás, né? Voltaram para Goiás, né? Na verdade, a Marisa, você falou que é do Rio, né? Isso, Maria Carioca não, Fluminense, como ela diz. Muito bem. Tá certo. Então a Marisa é fluminense. Então, mas aí vocês voltaram para cá, para Goiás, para o Goiás. E aí, chegando aqui, vocês foram para Campo Norte, é isso? Chegando aqui, a primeira cidade que nós fomos designados foi a cidade de Campo Norte, ali para um projeto de plantação de igrejas. E aí tinha uma outra cidade chamada Alto Horizonte, como eu disse aí no início, 20 quilômetros de distância uma da outra, bem pertinho, onde a gente começou a dar um suporte um suporte mais intenso em Alto Horizonte, né, porque o trabalho lá começou a desenvolver mais rápido do que Campo Norte. E aí a gente começou a plantação dessas duas igrejas. Sim. Tanto na cidade de Campo Norte quanto na cidade de Alto Horizonte. E aí Campo Norte é bem interessante, e eu costumo dizer assim que é uma cidade pequena, sabe, Weber? Mas ao mesmo tempo assim, cara, eu me apaixonei por Campo Norte. Sim. E aí a gente foi bem recebido pelas pessoas também. Esse jeito goiano de ser, sabe, Weber? Aquele jeitinho meio desconfiado. A partir do momento que você ganha a confiança do goiano, você pode entrar para dentro da área dele, comer um pão de queijo, tomar um cafezinho. E aí você vai desenvolvendo as provas e você vai fazendo os relacionamentos discipuladores. Sim, maravilha. E Regis, assim, por exemplo, lá em Coari você falou que o povo era bem receptivo, isso aí também marcou a tua vida, né? Foi uma experiência boa e tal. E aqui o povo já é mais, né? Como você muito bem falou, já... Acho que quanto maior a cidade, maior o desenvolvimento, mais as pessoas acham que não precisam de Jesus, né? Pelo menos é mais ou menos essa a minha experiência, por exemplo. Mas assim, o que eu queria ouvir de você é o seguinte: o que você identifica, é uma das perguntas que eu gosto de fazer para os missionários também, o que você identifica como dificuldade, né? Além das pessoas acharem que não precisam de Jesus e tal, mas você acha que, por exemplo, existe aqui em Goiás, e até mesmo lá no Amazonas, né? Você acha que existe o fato de uma religião predominante e tal, isso é uma das dificuldades que vocês costumam enfrentar quando chegam assim em algumas cidades? Coincidentemente, por exemplo, é uma das maiores dificuldades ou não? Cada cidade é um caso. Eu acho que isso aí varia um pouco, sabe, Weber? Porque algumas cidades, por exemplo, Campo Norte, 14 mil habitantes, cidade pequena, pacata, sossegada, o povo lá está acostumado a uma rotina, né? E a religião, por exemplo, nós temos ali o catolicismo, por exemplo, como religião predominante. Aí você vai ter algumas outras vertentes, mas não tão fortes quanto ao catolicismo, por exemplo. E aí a gente começa a ter devido à nossa cultura brasileira de tempos atrás, de templo, etc. Aí a gente entra com essa questão de plantação de igrejas por meio de pequeno grupo multiplicador, né? Então, às vezes, isso aí no interior, ele se torna mais difícil. E aí, porque quando você vai evangelizar alguém, a pessoa está acostumada com o templo daquela igreja que ela frequentou pela vida toda. E ela pergunta assim: onde que é a sua igreja? Então, acho que às vezes essa acaba sendo uma das maiores dificuldades de você não ter ali um espaço físico. Eu compreendo que o espaço físico ele vai vir hoje, trabalhando há 11 anos nesse ramo de missões nacionais de plantação de igreja. Hoje a gente entende, sim, vamos plantar um pequeno grupo, surgindo 2, 3, 4 pequenos grupos, o povo decide ali, se reúne e vai abrir o seu local físico, né?
Então, hoje a maior dificuldade, às vezes, é você quebrar essa barreira entre o templo religioso e as questões que são mais culturais do que propriamente necessárias. E aí tirar esse contexto de que o templo é a igreja, né? Então a gente tende essa dificuldade por causa da nossa herança católica lá do passado, né? Que nos trouxe essa cultura templista. Sim. O templo, a estrutura, ela é muito importante. Eu gosto muito da frase dos nossos líderes aí de igreja multiplicadora, né? A estrutura, ela faz parte, só que ela não é o fim, né? A gente tem aí os pequenos grupos, temos os relacionamentos discipuladores, temos as estratégias que a gente usa, e o fim é levar essas pessoas a Jesus. Então, aí eu digo assim, Weber, que a dificuldade às vezes é justamente esse encaixe, vamos dizer assim, da pessoa, de poder colocar na cabeça da pessoa que o convite que eu estou fazendo para ela não é um convite para ela simplesmente ir para a igreja, mas é ela entregar a vida dela para Jesus. Aí tem essa demanda aqui no interior de Goiás, sabe? Essa questão do templo. Não tem o templo, não tem a igreja. Sim. Essa é a mentalidade do povo goiano, assim, principalmente aqueles de interior. Sim, mas você não teve nenhuma barreira religiosa, assim, né? No caso, por exemplo, a gente tem conversado aqui com alguns missionários e eles falam que principalmente no Nordeste, hoje acho que até menos, né? Mas assim, eles falam que principalmente no Nordeste, às vezes tem cidades pequenas que para você poder chegar e tal, tem lá líderes religiosos que muitas às vezes você tem até que ir pedir permissão para poder adentrar, né, na cidade e tal, porque senão tem boicote, tem até perseguição, né, e tal. Não sei se você passou por essa experiência. Isso aí acaba acontecendo, sabe, Weber? Assim, teve uma dessas cidades que eu passei que eu cheguei algumas pessoas foram orientadas a não receber oi-marias em casa. Olha aí. Por essas lideranças religiosas. Mas eu com o decorrer do tempo, eu fui desenvolvendo uma habilidade muito importante de me aproximar primeiramente dos líderes religiosos. Sim. Então, por exemplo, eu lá na cidade de Goianésia, que foi a minha última cidade que eu fiquei lá por 6 anos e meio, na plantação de igrejas, eu tive a oportunidade de fazer amizade com alguns padres da cidade. Olha. E a gente desenvolveu um relacionamento muito próximo. A gente, empresas, ao mesmo tempo que empresas da cidade de Goianésia, por exemplo, convidava o padre, ali ia lá e ligava, chama o pastor Regis também, para estar aqui com a gente nessa abertura de safra, no fim de safra. Então, eu acho que a gente precisa tentar quebrar esses paradigmas, tentando nos aproximar desses líderes, né? Dessas religiões, para que a gente tenha um acesso maior às pessoas. Mas acontece, viu, Weber? Em pleno estado de Goiás, acontece sim de você ter pessoas que são orientadas a não receber o missionário na sua casa. Mas você nunca teve um ato de terrorismo de outras pessoas não. E tal, de tentar atacar? Graças a Deus, não. Sim. Desse aspecto, não. Esses dias eu estava até conversando com um colega missionário do Rio Grande do Sul, e ele contando os desafios que ele tem lá, né? E das perseguições que se sofre. Aí aqui no estado de Goiás, assim, veladamente você não sofre essas coisas, não. Sim. É que lá no Rio Grande do Sul tem muito a religião de matrizes africanas, né? De raízes africanas e tal. E aí o bicho pega mesmo lá. Além da resistência que é muito grande, né? Que o pessoal, todos os missionários lá falam isso. E ainda tem alguns casos que os caras querem partir às vezes pro embate mesmo, e ameaças e por aí vai, né? E é pesado. No tocante a isso, lembrando aos nossos ouvintes, né? Oremos pelos nossos missionários e, claro, em especial aí pela galera que está aqui no sul do Brasil, né? Que tem sido um desafio para todos eles, sim, com certeza. Agora, aí Goianésia, e como é que foi a experiência em Goianésia, meu irmão? Mesma coisa, você chegou tranquilo, o povo aceitou de boa, ou como é que foi? Eu acredito que até Goianésia já tem também muitas igrejas evangélicas também, não é? Tem, Goianésia, assim, na verdade, Weber, a maioria das cidades
de Goiás, você vai ter a presença, por exemplo, da Assembleia de Deus, né? Sim, é verdade. E sempre vê, né? Goianésia não era diferente. Goianésia tinha duas Assembleias de Deus muito fortes, que era a Assembleia de Deus Madureira e a Assembleia de Deus Ministério Anápolis. Sim, com várias, com as suas igrejas matrizes, né, da cidade, e algumas congregações espalhadas por Goianésia. Então, eu costumo dizer que Goianésia era uma cidade muito religiosa, sabe? E eu costumo dizer, Weber, que Goianésia também era uma cidade muito próspera financeiramente. Goianésia é bem famosa aqui nessa região, né, Gis? Goianésia, eu até mesmo acho que antes de vir para Brasília, eu acho que eu já ouvia falar de Goianésia, Anápolis. Eu tenho em Brasília, eu tenho 31 anos de Brasília. Eu sou do Pará, sou do estado do Pará. Então, mas assim, eu já ouvia falar de Goianésia, já ouvia falar de Anápolis, né? Desde criança, praticamente, lá no Pará, entendeu? Então, por isso que eu acho que Goianésia é bem famosa e eu acredito que é uma cidade que deve ter crescido muito. Goianésia, Weber, é uma cidade em crescimento, sabe? Um crescimento exponencial, várias empresas chegando na cidade. Essas crises econômicas que tiveram aí no país, eu brinco com o pessoal que em Goianésia o povo não sentiu elas. Olha aí. Então, é uma cidade com muitas chances, muitas oportunidades. E ali nós fomos muito bem recebidos, assim, com aquele desconfiômetro inicial, óbvio, daquilo que a gente foi executar, mas na dependência de Deus, que é o primeiro fator aí para você plantar uma igreja, né? Às vezes nós temos algum vocacionado aí nos escutando e pensando assim, como que eu planto uma igreja? O primeiro passo é a gente depender de Deus, exclusivamente de Deus, e nos colocarmos na brecha dele. Deus vai dar as estratégias, sabe, Weber? Sim. Então, na cidade de Goianésia, como eu disse agora, eu fiz amizade com líderes religiosos de diversas frentes, tanto de frente evangélica como de frente católica. Utilizei muito uma coisa que a gente aprendeu nas orientações quando eu e Marisa entrou na Junta de Missões Nacionais. Uma das orientações era assim, nos primeiros meses que você chegar na cidade, lá, vai no mercado, vai na padaria, vai no estabelecimento X, faz amizade com o dono do mercado, vai. Então a gente fez muito esse contato com essas pessoas, e através dessas pessoas a gente foi conhecendo outras pessoas e tendo a oportunidade de apresentar Jesus ali naquela cidade. Pegamos ali alguns irmãos que já estavam na cidade também, e juntos ali nós começamos a congregar, né? No estilo de congregação. Lá é interessante, Weber, porque quando nós nos reunimos lá, nós começamos nas casas, óbvio, com os nossos pequenos grupos. Alugamos um terreno ali em Goianésia, fomos para debaixo de uma tenda, começamos ali a desenvolver o Ministério Esportivo. O Ministério Esportivo começou a abrir portas, e ali em Goianésia a gente teve a oportunidade de plantar uma igreja como eu disse, como eu falo com o meu coordenador, o pastor Samuel Neves, com todos os autos, né, necessários, nosso autopropagável, nosso autossustentável, uma igreja autogovernável. Tivemos a oportunidade ali, Weber, de igreja interior de Goiás, às vezes você ganha muito terreno, né? Mas uma coisa que a gente sempre fica ali à margem é não se envolver na questão políticas da cidade, né? Sim. Então a gente não dependeu de governos municipais, por exemplo, para ali fazer a construção da sede própria da Igreja Batista, hoje Igreja Batista Verdade e Vida. Se você está me escutando aí, você pesquisar aí no Instagram Igreja Batista Verdade e Vida Goianésia, você vai achar ali um pouquinho daquilo que a gente realizou ali naquela cidade. Uma cidade de 75 mil habitantes, muito próspera, e com certeza a obra missionária ali naquela cidade vai continuar avançando para a graça e glória de Deus. Amém. E vocês saíram de Goianésia e vieram para Anápolis agora, não é isso? E aí a gente saiu de Goianésia, final do ano passado a gente começou a transição, né? Final de 2022. Em janeiro, início de fevereiro, de maneira mais específica, a gente se mudou para Anápolis. Sim. Fevereiro de 2023. E aqui estamos na plantação de igreja. Sim. E qual vocês que decidiram, ou o que motivou vocês a virem para Anápolis? Como um goiano, né?
de natureza, a gente sabe alguns dos desafios, né? E aí eu conversei com a nossa liderança de missões nacionais, primeiramente com o meu coordenador, pastor Samuel Neves. Hoje a nossa plantação de igreja aqui na cidade de Anápolis, ela acontece por uma parceria que nós temos com a Igreja Batista do Brooklyn, de São Paulo, e estão fazendo investimento aqui na plantação dessa igreja, juntamente com todas as igrejas batistas do Brasil, mas nós, como batistas, quem planta igreja é a igreja, e a igreja mãe aqui do nosso projeto é a Igreja Batista do Brooklyn, lá de São Paulo. E é interessante, Weber, que eu vim para cá porque Anápolis é uma cidade de 400 mil habitantes praticamente, arredondando aí para cima um pouquinho. E é uma cidade onde nós temos aqui igrejas já organizadas e nós temos congregações. Temos igrejas que estão em crescimento, mas nós temos igrejas também que estão estagnadas e passando por muitas dificuldades. Então, o meu objetivo para vir para Anápolis, né, o nosso desafio que nós enxergamos é aumentar o número de batistas na cidade de Anápolis. A gente tem um número aqui em Goiás, na cidade de Anápolis, de nós não chegarmos a 1.000 membros, juntando todas essas igrejas e congregações. Então, a gente hoje soma força com as igrejas que aqui já existem, para que a gente possa romper e cumprir o objetivo, levando em consideração que, como batistas brasileiros, né, nós temos aí o objetivo de ter uma igreja para cada 10 mil habitantes. Eu estava fazendo as contas esses dias aqui com o pessoal de Anápolis. Nós temos a necessidade aí de abrir 38 novas igrejas só em Anápolis. Meu Deus. Então, esse é o nosso desafio aqui de uma cidade urbana, uma cidade, sei que já ouviu falar de Anápolis aqui, com várias indústrias farmacêuticas, por exemplo. E aí esse povo está aqui. E é uma cidade que o povo vem, gosta, apaixona e quer ficar. Porque é uma cidade com uma certa estrutura, não é uma cidade tão grande igual uma capital, por exemplo, com todos os transtornos de capital, mas é uma cidade muito, muito acolhedora, com um clima diferente de Goiânia, por exemplo. Por mais próximo que seja, Anápolis acaba sendo uma cidade um pouco mais fria do que Goiânia, devido ao seu relevo. E aí a gente está nessa plantação de igreja aqui, Weber, com esse desafio de aumentar o número de batistas na cidade de Anápolis e também, consequentemente, cumprimos aí o nosso objetivo de plantação de 38 novas igrejas aqui na cidade. Estamos plantando uma aí, então vamos diminuir para 37 esse número. Legal. E a gente sabe que Anápolis, se não me falha a memória, também, eu acho que é a cidade, se não me falha a memória, que por população, né, assim, né, pela quantidade de população, parece que é a cidade onde tem mais evangélicos no Brasil, é isso mesmo? Então, Weber, isso aí é em 2011 teve uma operação Jesus Transforma aqui em Anápolis, que eu participei como missionário da junta. Eu vim para Anápolis. Nessa época eu estava estudando no Rio ainda, e tinha-se essa fama, sabe? De ser a igreja mais evangélica do Brasil. Ainda deve estar, se não for a mais entre números, ainda nessa numeração em onde todo mundo diz que é evangélico, né? Nos dias de hoje. Sim. Mas tem essa fama. Aí quando eu vejo as coisas que acontecem aqui em Anápolis, eu fico perguntando, cadê esses evangélicos que se declaram evangélicos nessa cidade? Tá certo. Mas me conta, o Regis, e aí? Mas nessas outras cidades que você passou aí, Campo Norte, Alto Horizonte, Goianésia e tal, conta pra gente o que marcou, né, você, sua família, que experiência que você que te marcou dentro de cada cidade, né, experiência com pessoas, experiência com autoridades, enfim, né, aquilo que você, tipo assim, se você fosse escrever um livro, você iria estar registrando essas experiências. Se eu fosse contar a história, por exemplo, de Campo Norte, eu ia contar muita relação que eu tive ali dentro do presídio. Tem um presídio em Campo Norte, então? Né? Fazendo eventos com detentos. Como eu te disse, a Assembleia de Deus está em todos os lugares, né? Em todas as cidades de Goiás, a Assembleia de Deus está presente para a glória de Deus. E eu conheci um irmão chamado Dioclésio na cidade de Anápolis.
A origem dele era uma origem batista, mas a igreja batista ali na cidade de Campinorte deixou de existir por um tempo. Então as pessoas se dispersaram para outras igrejas que já existiam. E aí o Dioclésio, ele descobriu que o missionário da igreja batista havia chegado em Campinorte, e aí ele me procurou para saber se eu não queria participar ali de um programa com ele dentro do presídio, junto com a igreja que ele estava frequentando naquele momento, que era a Assembleia de Deus Ministério Madureira. Eu falei, rapaz, estou dentro, Dioclésio, vamos junto. E aí ele começou a me levar, foi me levando, e eu fui pegando gosto ali pelaquela cadeia municipal, que naquele tempo era controlada pela polícia militar do estado de Goiás, era um acesso mais fácil que a gente tinha, né, aos presos. E ali a gente, várias histórias assim de crimes que você diz assim, muitas pessoas dizem, esse aqui não tem solução. E aí a gente está no tema da campanha agora, né, a solução é Jesus Cristo. Sim. E aí, Weber, eu sempre olho essas pessoas com olhar assim, essas pessoas têm mais uma chance e elas precisam compreender que a solução é Jesus. Amém. E ali o que mais me marcou foi esse trabalho no presídio, com várias visitas, várias reconciliações, um número que faz um grande alarme, que a Cristolândia, esses tempos atrás, soltou uma pesquisa, né, que cerca de 85% das pessoas que passam pelas drogas passaram dentro das nossas igrejas, e no presídio esse número, infelizmente, ele não é tão diferente. Então essa foi uma das coisas que me marcou na cidade de Campinorte. Trabalho com os presos, na sua grande maioria filhos de irmãs de oração. Sim. Pessoas que acabaram perdendo aí os seus filhos para criminalidade, e aí naquele momento a gente trabalhando para trazer de volta essas pessoas para a sociedade ao lado de Jesus. Graças a Deus, algumas pessoas foram salvas, outras reconciliadas com Jesus, e essa foi uma história marcante ali de Campinorte. Alto Horizonte, o que mais me marca ali foi a questão da rotatividade de pessoas devido à mineração. Cidade que tem mineração, a rotatividade de funcionários às vezes é muito grande. Aí você ganha um hoje, aí você tá no interior assim, você tá com 5 membros. Aí você ganha uma família inteira com 6 pessoas. Uau, tô com 11 membros na igreja. Essa pessoa é transferida pela mineração, menos 6. Mas lá em Alto Horizonte, graças a Deus, depois a gente foi trabalhando, a igreja foi crescendo, a congregação foi crescendo naquele tempo que nós estávamos liderando ali, até a nossa ida para Goianésia. E Goianésia, o que me marcou foi o cuidado de Deus com a minha família especialmente. Quando eu fui para Goianésia, Marisa estava grávida do Pedro, e alguns dias antes a gente descobriu que o Pedro tinha alguma deformidade da sua cabecinha, um cisto na região do aracnoide dele. E aí a gente decidiu, então, a gente já ia para a cidade de Goianésia, né, para a plantação de igreja, já estava decidido. E ali Deus começou a cuidar de nós ali de uma maneira, Weber, que a vontade que nos dava naquele momento era ir para uma capital, era ir para algum lugar que a gente pudesse cuidar do nosso filho, onde ele tivesse maior assistência, isso porque era algo ainda incerto, nós não sabíamos o que era. Foi algo assim muito repentino no final do parto. E aí Deus começa a colocar pessoas para abençoar a nossa vida, né? Então, em Goianésia, assim, eu digo que Deus colocou as pessoas certas para cuidar do missionário no momento certo, pessoas que nós ganhamos para Jesus, que sempre estiveram com a gente nesse trabalho aí. E ali, como eu disse para os irmãos, nós ficamos ali até 7 anos na plantação daquela igreja. E o cuidado de Deus, desde o início da plantação até a organização da igreja, é o que me marca, assim, de Deus nos permitir passar por esse processo completo, sólido, e mesmo com as dificuldades familiares que nós tínhamos na época, que é a questão de saúde do Pedro, Deus não nos deixou desanimar e Deus não nos deixou de desistir daquele projeto. Sim. Por mais que a gente tivesse tido vontade naquele momento de falar assim, aquele famoso ditado popular, né, Weber, vou chutar o balde, vou chutar o pau da barraca, como diz aqui no Goiás. E aí a gente seguiu. E aí Deus foi mostrando o cuidado dele no decorrer dos anos de Goianésia. E como
como diz a irmã Joelma lá de Goianésia, uma pessoa muito querida por mim, pela Marisa, e que ama o Pedro. Até hoje ela liga pra gente para perguntar como que tá o Pedro. E aí, quando a gente é missionário, né? O pastor às vezes tem que tocar, apesar de eu não tocar, mas você tem que estar na frente da igreja, a esposa é a ministra de música, a esposa é a ministra de criança, a esposa faz tudo. E aí a pergunta é, quem que vai cuidar do Pedro agora? Quem que vai... Então, esse Deus colocou a vida da Joelma, por exemplo, na nossa vida, nos ajudou bastante ali no projeto de plantação de igreja, e outros irmãos também, que assim, nós vamos citar nome, nós vamos ser ingratos com alguns, né, que passaram na nossa vida, mas o que me marcou em Goianésia é o cuidado de Deus, mesmo com as dificuldades impostas, dificuldades humanas, né, que nós tínhamos uma dificuldade de saúde do nosso filho, mas Deus nos fez ali ficar firmes. E como diz ali o texto de Josué, não te mandei eu, ser forte, corajoso, fica aí e vai dar tudo certo. Amém. E hoje o Pedro tá como? Hoje o Pedro tem 8 anos, continua com as suas deformidades, né? Hoje é uma criança atípica, como é a nomenclatura que se usa, né? Um autismo, também tem um autismo, né? Na sua, alguns vão dizer grau, outros vão dizer em espectro. Mas o Pedro, ele tem um autismo um pouquinho mais severo, mas é uma pessoa super dócil, que tem aprendido de Jesus. Eu tenho plagiado aí um quadro da Rede 316, que o Pedro gosta muito, que é o versículo do dia, e aí eu fico gravando alguns versículos do dia com o Pedro no Instagram, para repetir os versículos que ele já tem decorado, e aí a gente vai vendo o cuidado e o agir de Deus também, né? As pessoas vão sendo abençoadas por um simples gesto do Pedro. Ele tem ali a facilidade de decorar. Então a gente fala os versículos com ele decora os versículos, ele quer repetir, e ele não é aquela pessoa, Weber, que gosta de, por exemplo, ele faz algo e ele gosta de parabéns, né? Então toda vez que eu gravo um versículo com ele, por exemplo, ontem eu postei nas minhas redes sociais, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Salmo 23:1, né? Ele falando lá. Aí quando ele termina Salmo 23:1, ele celebra. Ele gosta de celebração. Sim. Então ele acaba incentivando outras pessoas também. Tanto que aqui no nosso pequeno grupo, aqui em Anápolis hoje, ele é a alegria do PG. Hoje, inclusive, viu, Weber, é dia do nosso PGM. Sim. Aqui na nossa casa. E aí é uma alegria toda. O Pedro faz a alegria do pessoal. Da galera. Que bacana. E qual é o Instagram, no caso, que a gente consegue ver o Pedro aí, conhecer o Pedro? No Instagram é PR Regis Adriano. Tá, PR é Regis Adriano, então. Regis Adriano. É o Instagram, então todo mundo corre pra lá pra seguir o pastor Regis aí e conhecer o Pedrão. Olha aí, conhecer o Pedrão lá, que tá lá comandando o Instagram aí do nosso querido pastor Regis Adriano. O Regis, mas e aí? Aí vocês, então, agora em Anápolis, né? E Anápolis, como você muito bem falou, tem lá um dos desafios que, porque, aspas, aí já é uma cidade evangelizada, né? Vamos dizer assim, todo mundo se diz que é crente e tal, né? Isso é uma barreira ou não? Ou isso é até mesmo uma facilidade para que vocês possam entrar e de repente discipular melhor essas pessoas e tal? Então, Weber, eu e Marisa pensamos em algumas estratégias, né? E aqui na cidade tem universidades, então a gente acabou começando a estudar agora, cara. Sim. E por que a gente resolveu estudar? Porque eu falei assim, Weber, a gente precisa estar perto de gente. Sim. E aqui tem a Unievangélica, né? Que é uma universidade muito conhecida, parceira da nossa Junta de Missões Nacionais, com a Cristolândia. Sim. E temos até estudantes aqui saem das Cristolândias do Brasil, aqui em Anápolis, Weber. Tem uma casa do estudante batista para essas pessoas, né, da Cristolândia, que vêm para Anápolis estudar na Unievangélica. E aí, feito esse parênteses, eu tenho tido a oportunidade de conhecer pessoas dentro da faculdade. Tanto eu quanto Marisa. E a gente faz relacionamentos, né? Nossa vida é cheia de relacionamentos. E o que a gente tem percebido, Weber e os ouvintes da Rede 316, de pessoas desigrejadas ou desviadas da igreja, é um número absurdo, absurdamente grande. Lembrando, né, o Regis, lembrando que a Unievangélica, ela não tem só cursos
evangélicos, né? Ela tem, por exemplo, medicina, não é? Acho que é uma das principais do Brasil, né? Evangélica, hoje ela é uma universidade. Isso, então assim, todos os cursos da área científica que você pensar tem na Univangélica. Cursos de excelência, desde medicina aos cursos da área da educação, logicamente hoje alguns por EAD, mas ela tem todos esses cursos e assim, gente de vários lugares. Sim. E aí você vai pregar o evangelho, você descobre que veio uma pessoa lá do Tocantins, por exemplo, que veio uma pessoa lá do Amazonas, estudar aqui, desviada do evangelho, ou aqui conheceu outros caminhos, né? E aí você vê a oportunidade de você trazer essas pessoas de volta, né? Pra perto, às vezes é uma oração de uma mãe que está distante dessas pessoas. Sim. Eu digo pro pessoal aqui, para alguns pastores da própria Uni, eu digo assim, eu vou abrir um pequeno grupo multiplicador aqui dentro de forma paralela à capelania da Uni, porque a Uni tem uma capelania muito forte, muito boa. Sim. E eu falo, só que eu quero trazer essas pessoas para minha casa, então eu vou fazer algo aqui por conta própria. Por quê? Porque a gente vê que essa é a maneira da gente plantar a igreja em Anápolis hoje. Sim. Por meio de relacionamento. Uma característica, Weber, que faz a pena a gente entender, assim, você falou dos desafios, né? Eu falo assim, o desafio hoje é que eles são essas pessoas sem igrejas, pessoas que são só desigrejadas porque não estão congregando, ou pessoas que realmente se afastaram do evangelho por algum motivo. E o desafio também agora é a nova onda que Anápolis tem tomado, né? Assim como grandes cidades, as pessoas cada vez mais buscam por segurança. Então aqui em Anápolis cada vez mais condomínios horizontais e agora condomínios verticais, e agora também já temos vários condomínios horizontais de casas, né? Que para você entrar ali para pregar o evangelho, você precisa ter alguém ali dentro já morando. Sim. E servindo a Deus dentro daquela localidade. Então esse é o desafio hoje de Anápolis, Wélio. É uma cidade que cresceu, é uma cidade interior, mas com cara de capital, com agitação de capital. Sim. E Anápolis então, também, inclusive, as pessoas mais reclusas dentro do seu mundinho. Sim, e Anápolis também vamos dizer assim, que é porta para a Amazônia, né? Vamos dizer que os carros que vão para Belém, tem a Belém Brasília, né? Passa dentro de Anápolis, não é isso? Com certeza, da última vez que eu participei num programa aqui da 316, né? Do Oiapoque ao Chuí, eu contei um pouquinho aqui da questão de Anápolis. E realmente nós temos aqui que as rodovias que cortam Anápolis é a rodovia conhecida como Belém Brasília, mas eu brincava assim com os meus pais antigamente, não sei porque que é Belém Brasília, porque se você pegar reto, você vai sair em Anápolis, você não vai sair em Belém. Aí você tem que pegar os entroncamentos da rodovia, né? Por exemplo, daqueles que passam aqui pela cidade de Anápolis para ir para Brasília, Goiânia e Anápolis, numa rodovia só. Eu fiz um teste esses dias, que aí vale a pena a gente falar para os nossos ouvintes, se você for viajar de Brasília para Goiânia ou vice-versa, você pode ir a viagem inteira conectado na rede 316. Olha aí. Rodovia completamente conectada. E aí você tem a opção, quando chega na cidade de Anápolis, você tem a opção de pegar a BR-153, né? Que é a que de fato vai ligar Anápolis ao norte do país. E essa mesma rodovia, depois que ela transita de Anápolis para Goiânia, ela vira um 53 novamente e ela vai ligar o centro-oeste ao sul do Brasil, né? Então, uma rodovia muito importante do nosso país aí para escoamentos de grãos, por exemplo. Anápolis foi uma cidade portuária há muito tempo, portuária no questão de trens, né? Tanto que na época da construção, tanto de Brasília quanto de Goiânia, Anápolis serviu como base. para transporte, essas coisas de materiais. Então, essa época de construção. Então, Anápolis é uma cidade desenvolvida, com as pessoas sedentas de Deus, mas ao mesmo tempo fechadas nessa pseudo segurança. Sim. Muito bom. Eu acho que é uma das razões até que eu particularmente conheço ouvia falar de Anápolis desde criança, né? Justamente por causa disso, que muita gente que vinha para cá, para o centro-oeste, para o sul e tal, todo mundo que vinha de carro, né? Todo mundo obrigatoriamente passava por Anápolis, então era uma cidade, eu particularmente desde criança eu sempre ouvia muito falar de Anápolis.
E tá aí, né? Tá virando mesmo uma metrópole, né? Então eu acredito que o desafio aí mesmo para a implantação de igreja deve ser muito bom mesmo, né? Eu acho que o cara que conseguir aí ter êxito aí vai virar perito, pode ir para qualquer lugar do Brasil, né? Isso é muito bom. Agora, e em Anápolis, o que já temos, apesar de você falou que tá só 5 meses, né? Você falou que tá fazendo, qual o curso que você tá fazendo na faculdade, lá na Univangélica? É que eu tô fazendo psicologia e minha esposa tá fazendo letras em inglês na UEG. Bacana. E isso aí tem sido uma porta de plantação de igreja. Hoje mesmo eu já tava, antes do programa eu tinha ido lá na faculdade, conversei com o Marco, que é o meu RD chamar, e ele já garantiu presença dele aqui no nosso pequeno grupo multiplicado hoje. Olha aí, que legal. E agora sim, você tá falando, tá fazendo psicologia, né? A outra coisa também que o povo, pela questão de segurança, e insegurança não só no sentido da palavra segurança, né? Mas também no sentido de segurança financeira. Aí por conta disso tem muita gente que acaba tendo problemas ou as suas emoções passam a ficarem comprometidas e tal, que é hoje o que está acontecendo em quase todas as metrópoles, né? Muita gente emocionalmente comprometida, né? Com muitas dificuldades, traumas e por aí vai, né? Então eu acho que com certeza a área que você escolheu aí também, eu acho que vai ser bem bacana, vai ser. É aquele negócio, Weber, eu falo assim, as pessoas que não me aceitarem como pastor vão poder me aceitar como terapeuta, né? Como terapeuta, numa exatamente. terapia eu não vou poder evangelizar dentro de uma terapia, mas com aqueles princípios que eu tenho aprofundada dentro do meu ser, na dependência de Jesus, eu acredito que as portas elas vão se abrindo, né? As pessoas vão nos conhecendo. Sim. Quando a gente se deixa conhecer, e aí as pessoas vão vendo Cristo em nós, eu digo, por exemplo, assim, eu estou dentro de uma faculdade evangélica, teoricamente é uma universidade confessional, só que ao mesmo tempo com várias pessoas ali que não conhecem a Jesus. Inúmeras, porque ali, como você disse, é uma universidade, é um centro acadêmico, ali não é uma igreja. E ali a gente usa ferramentas para poder falar de Jesus. Por exemplo, quando a gente fala de psicologia, a gente fala que as pessoas não são doentes, elas têm os transtornos. E aí esses transtornos, alguns eles são tratados à base de medicamento, outros à base de terapia. Mas algo que eu costumo dizer muito para os universitários que estão ali comigo é que eu acredito no quê? Num serviço psicossocial cristão. No caso, quando eu digo cristão, espiritual. Não é a palavra cristão, é espiritual. O que eu vejo hoje, Weber? Todo mundo está em busca do sentido da vida. E o sentido da vida nosso está em quem? Está em Jesus Cristo. Aí você já tem essa facilidade. Ontem eu estava conversando com esse amigo meu que eu convidei para vir para o PGM. Ele estava falando que ele foi para um passeio motociclístico, conheceu os motociclistas lá cristãos, que estava falando sobre o sentido, daí ele precisava buscar essa espiritualidade. E eu já venho convidando ele para o meu PGM algumas vezes, né? Veio ficou um tempo sem vir, vai vir hoje. E eu falo, é nessas horas que a gente tem que mostrar aquilo que eles não vão ter como profissionais na área de psicologia, que é o real sentido da vida. Sim. Então hoje a solução, a gente está com a nossa temática, né? A solução é Jesus, nossa campanha de 2023 de missões nacionais. Pessoas precisam compreender isso, porque muitas pessoas vão para uma clínica fazer uma terapia, mas talvez elas não vão conseguir encontrar ali o que elas estão de fato precisando. Sim. Que é Jesus. Amém. Muito bom. Mas eu te fiz a pergunta, acabei que eu emendei para outra coisa e você não respondeu. Assim, são 5 meses que você falou que está aí em Anápolis, né? Já tem experiências já que, por exemplo, já marcou a vida de vocês? Com certeza. Aqui no nosso pequeno grupo hoje, Weber, nós vamos multiplicar ele em outubro, para a glória de Deus. 8 meses de PGM, multiplicação já com data marcada agora para outubro, para início de outubro.
E a experiência que eu tenho é que Deus, ele nos apresenta pessoas por meio de outras pessoas. Então, quando eu vim para a cidade de Anápolis, eu já conheci aqui algumas pessoas, como o Carlos e a Well, como o Diogo e a Jade. E desde quando eu coloquei nas minhas redes sociais, que na verdade redes sociais não, eu comentei com o Samuel, um amigo meu, que eu estava vindo para Anápolis, aí o irmão dele, o Diogo, falou assim: Regis, eu posso ajudar você na plantação dessa igreja? Falei: moço, vamos junto, tamo junto, vamos para cima. No linguajar mais popular, vamos para cima. E aí a gente começou a orar, eu, o Carlos, o Diogo, por esse projeto, nos mudamos. Aí assim que eu e a Marisa mudamos para Anápolis, em março a gente abriu o nosso PGM. E aí tivemos uma reunião com 5 pessoas de novo, e depois veio 7, e aí o Diogo começou a trazer um visitante, e aí o visitante que o Diogo trouxe é o Pedro e a Aira, pessoas extraordinárias. E aí, com várias dúvidas acerca do evangelho, com várias experiências de vida, e aí no pequeno grupo multiplicador, a hora que eu mais gosto, Weber, é aquela hora que a gente divide em trios para oração. Legal. E o Pedro é uma pessoa muito, muito na dele, né? Então, às vezes, para você arrancar uma participação dele no grupo assim de 10 pessoas é mais difícil. E aí, sempre eu achando assim, será que o Pedro tá entendendo? Será que o Pedro tá entendendo? Aí, quando começou a dividir a oração, eu falei: eu vou orar com o Pedro. Pedro, vamos aqui, nós vamos orar junto. Aí eu orava, eu, Pedro e o Diogo. A gente sempre tá orando junto nesses últimos tempos. Por quê? Porque nesses momentos o Pedro começou a abrir o coração. Começou a contar as dificuldades, aquilo que ele não concordava. Por exemplo, esses dias a gente discutiu aqui no nosso PG acerca de ser filho de Deus. E aí as pessoas acham que todos são filhos de Deus. E quando eu li e mostrei que só são filhos de Deus aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele abriu uma cara de espanto, de que não concordo. Aí eu fui conversando com ele, né? Fomos acompanhando, e ele: Regis, agora eu entendo que agora realmente quem é filho de Deus quem pode ser filho de Deus é aqueles que creem em Jesus. E para resumir um pouquinho essa história marcante para mim, Weber, é que recentemente nós tivemos aqui um PGM umas 2 semanas atrás, e eu perguntei aqui: quem aqui pode confessar Jesus ou já confessou Jesus como Salvador? E aí, para alegria nossa, o Pedro falou: Regis, eu tenho descoberto essa questão, e hoje eu posso dizer que Jesus é meu Salvador. Tanto o Pedro, quanto a Aira, quanto ao Cícero também, que tem frequentado o nosso PGM. E assim, Weber, a gente vem com uma expectativa, né? Sim. E quando Deus aumenta essa expectativa nossa, e a gente celebra com muita alegria. E em breve nós vamos estar postando nas nossas redes sociais também o nosso primeiro batismo. Amém. Acontecendo aqui na cidade de Anápolis, com um número maior do que a gente tinha sonhado, né? Pensando na multiplicação, eu falei assim: Maria, no primeiro ano nós vamos batizar 2 pessoas. Nós batizamos 2 pessoas, glória a Deus por isso. E aí nós já temos 3 aí para poder participar desse processo. Então Deus é bom, Deus tem nos abençoado. Amém. Ô Regis, Deus tem aberto essas portas. Conta pra gente como é que você começou, porque assim, você chegou só você, o Pedro e a Júlia, né? E claro, a irmã Marisa, óbvio. E aí vocês começaram o PGM, vocês começaram aí com um PGM, começou só vocês 4 e tal. Como é que vocês captaram a primeira pessoa? Como é que foi essa experiência aí? Então, como eu te disse, Anápolis é a cidade dos desigrejados, né? Sim. E eu falei do Carlos da Well. O Carlos e a Well, eles têm um ministério esportivo como ferramenta deles, só que eles estavam sem frequentar a igreja. Eles têm uma empresa de esporte de aventuras. E uma das coisas que o Carlos sempre conversava comigo, Weber, eu conheço o Carlos há 10 anos. E ele falava assim: Regis, eu preciso de alguém que me ajude a colher os frutos desse trabalho. Eu falei: conta comigo, mano, aqueles que for de Anápolis, nós vamos colher os frutos, esquenta não. E aí, a primeira pessoa que a gente trouxe para dentro da nossa casa foi o Carlos e a Well. Respectivamente, esse casal, a gente já tinha essa afinidade antes, né? Conhecendo o Carlos de ministérios anteriores. E aí, com essa afinidade, a gente convidou o Carlos para estar conosco, já que ele estava sem igreja.
E aí ele veio participar do pequeno grupo com a gente, veio participar desse projeto de plantação. E aí eu falo, você me ajuda aqui, eu ajudo você daí. E aí eu entrei para a equipe dele de esporte de aventura, de radical, de mexe com rapel, por exemplo. E aí já fiz algumas viagens com ele nessas questões de aventura e já conheci pessoas de Anápolis para poder pregar o evangelho, pessoas que não conhecem a Jesus, que têm falta de amigos, pessoas que se sentem sozinhas, pessoas que estão em busca de algo e que ela vai encontrar ali momentaneamente no esporte de aventura, superando seus medos, ali os seus medos de altura ou de cachoeira, por exemplo, só que ela ainda está buscando algum sentido. E é onde o Carlos ele faz todo um apanhado dizendo que os medos só são superados mesmo em Jesus, e aí a gente traz essas pessoas para perto, Web. Então aqui nós já temos pessoas no nosso PGM da própria equipe do Carlos, pessoas convidadas por ele, mas nós temos clientes também do Carlos, que nós temos tido acesso por meio dessa estratégia do esporte. Que legal. Então eu acho o esporte muito benéfico para a pregação do evangelho. Que bacana, bom demais. E pra gente encerrar, já a hora voou aqui, né, rapaz? Olha, meu Deus do céu, 11 horas e 16 minutos já. E pra gente encerrar aqui, então, o Regis, você quer passar o endereço lá do PGM hoje? Onde que vai acontecer? Porque a gente tem muita gente aí em Anápolis ouvindo a rede, né? E de repente, alguém que tá aí, né? Também talvez desigrejado, ou talvez meio desanimado, acho que vale a pena conhecer o Régio, o Carlos, o Pedro, né? O outro Pedro. Outro Pedro. Weber, nosso PGM ele fica aqui na Rua 12, esquina com a Universitária. Acontece aqui no Residencial Oasis, que é o prédio que a gente mora. Esquina com a Univangélica, não tem erro, aqui no Jardim das Américas, segunda etapa. Sim. Apartamento 503, se quiser vir para cá, é nosso convidado, está conosco. Você pode me acessar também pelo meu WhatsApp, 629-8278-5691, pelo meu Instagram, PR, Regis Adriano. E aí a gente vai fazendo contato, vai conversando. Se você está sem igreja, se você quer conhecer aí algo novo de Deus para você, você é nosso convidado para estar aqui no nosso pequeno grupo multiplicador, que a partir de outubro, com fé em Deus, seremos 2 pequenos grupos. Olha aí. E aí a gente vai avançando aí no projeto de plantação de igreja. E aí, Weber, aproveitar esse momento, e aqui em Anápolis nós temos nos relacionado com outras igrejas também, né? Sim. Por exemplo, a primeira igreja, a segunda igreja, a terceira igreja batista aqui de Anápolis. E mandar um abraço aí para esses nossos queridos irmãos e pastores aí, amém, que tem nos acompanhado e tem nos abençoado também nesse tempo aqui de cidade. Amém. Então, fica esse abraço aí e dizer para eles que juntos nós vamos alcançar o nosso objetivo de ganhar Anápolis para Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Muito bem. Gente, a gente está aqui conversando com o nosso querido pastor Regis Adriano, missionário da Junta de Missões Nacionais, que hoje está aí com o desafio de plantar mais uma igreja, né? A gente fala assim, mais uma em Anápolis? Não, mas para esse objetivo ainda falta mais. O objetivo é 37, você falou, né? Ainda falta, eram 38, né? Mas como você já está começando uma, então 37. É isso mesmo, né? Eu falei 37, mas eu falei errado, Weber, é 27. Perdão, então... Porque são 400 mil habitantes, né? Uma para cada 10. Sim. Então aí 40 menos as 12 existentes, sobrariam aí 280 mil habitantes para ter uma nova igreja batista. Isso, então o objetivo 27, que diga-se de passagem, não é moleza não, né, para plantar a igreja, então não é moleza não. Então o nosso querido pastor Regis Adriano está lá em Anápolis, está nesse desafio, né? Hoje tem PGM, se você quiser participar, daqui a pouquinho eu vou pedir pro Regis deixar aí o celular dele, ele até falou aqui, repete o teu, porque normalmente eu acho que às vezes as pessoas entram em contato com a gente, viu, Regis, para querer saber e tal, então para facilitar é 629 o teu WhatsApp. 982785691. 8278 5691.
Muito bem, então 982785691, esse é o telefone aí do meu amigo, do WhatsApp do nosso querido pastor Regis Adriano, lá em Anápolis, e hoje tem PGM, então se você de repente, né, se identificou, gostaria de estar junto, gostaria de conhecer toda essa galera aí, então, imperdível hoje esse PGM. Pastorzão, obrigado, querido, muito bom ter você aqui, muito bom mesmo o bate-papo, espero vê-lo mais vezes, né? Espero que vocês possam estar participando aqui com a gente. Agradecemos o convite, né? De ter atendido o nosso convite, em nome de toda a audiência da rede, em nome de toda a equipe aqui da rede, agradecemos muito por ter nos atendido, né? E aguardamos aí em breve estar conversando contigo, com certeza com muitas novidades aí em Anápolis, né? E vindo a Brasília, venha conhecer o povo aqui da rede também, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima, então, suas considerações finais aí. Até a próxima, Weber Costa, muito obrigado. Acompanhava você lá de Goianésia. Ah, que legal. E a gente também continua acompanhando a nossa Rede 316 aqui de Anápolis. Maravilha. E eu deixo um abraço para aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora pela rede, aquelas que vão ouvir depois nas redes sociais e da Rede 316. E certo de que nós estamos no caminho certo, fazendo aquilo que é certo, que é anunciando a volta de Jesus Cristo, dizendo para as pessoas do nosso país que a nossa solução ela vai muito além de questões financeiras, econômicas, políticas e sociais, porque a solução é Jesus Cristo. Muito obrigado, Weber. Valeu, querido, obrigado, nós que agradecemos. Esse foi a nossa quarta missionária de hoje, conversamos aqui então com o nosso querido pastor Regis Adriano, ele que está lá em Anápolis, pastor Regis, que é esposo de Marisa Vieira e pai de Júlia e Pedro, conosco nesta manhã de quarta-feira aqui na nossa quarta missionária. Você gosta de conhecer os campos missionários do Brasil? Um missionário apresenta a cidade em que está atuando, quais os desafios e também os motivos de oração. Acesse agora rede316.com.br.